logístico, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal, onde hoje nós vamos falar sobre uma das principais instalações da logística, que são os centros de distribuição. Você está na plataforma digital de aprendizado do SAC Logística, onde nós estamos presentes em nosso site, no Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn com conteúdos diários sobre logística e supply chain, para que você possa melhorar seus resultados nos seus estudos, no seu trabalho, ok? O link para você acessar todas essas plataformas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E vamos lá, qual que vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje? Primeiramente, nós vamos entender o conceito, o que é um centro de distribuição e sua importância. Vamos entender suas características, suas funções, suas vantagens e alguns exemplos da utilização de centro de distribuição. Vamos mostrar como que grandes empresas utilizam essa instalação logística e obtêm resultados positivos. Então, o que é um centro de distribuição? O centro de distribuição, ou CD, como também é conhecido, a abreviatura, é uma estrutura logística utilizada pelas empresas para o recebimento, separação, preparação e expedição de produtos, sejam eles acabados ou matéria-prima, até os pontos de venda. O grande objetivo na utilização de um centro de distribuição é melhorar a gestão de estoques e, consequentemente, o atendimento aos clientes. Então vamos lá. Em outras palavras, como que eu gosto de definir o centro de distribuição? É uma otimização do fluxo de produtos. O que é isso? Vamos imaginar aqui a estrutura. Um CD. O que é o fluxo de produtos? Um fluxo a gente trata de uma entrada e saídas. Então, e o que é essa otimização? É melhorar as entradas e melhorar as saídas. Tudo isso através de processo, estrutura e a gente chama de know-how, que é pessoas. Tudo isso fazendo a gestão de estoque. Mas aí pode ficar aquela dúvida, mas então por que ao invés de parar aqui o produto, do fluxo dele, parar no centro de distribuição e depois ele ir para o cliente? Por que ele não pega e já vai direto para o cliente? Isso aí depende de cada tipo de operação, depende de cada empresa, mas o que acontece? Muitas das vezes o abastecimento é feito apenas por um ponto. Vamos imaginar uma fábrica. Ela vai mandar sempre os mesmos produtos para o centro de distribuição, envolvendo um veículo, geralmente de uma capacidade muito grande. Lá, esse produto ele pode ser repartido em diferentes pedidos para que aí possam ser enviados a diferentes destinos. Então, esse é um dos processos. Lá pode ser recebimento de diferentes empresas, pode receber, às vezes, centenas de empresas em um mesmo centro de distribuição, e lá, às vezes, faz a distribuição de produtos da empresa A, da empresa B, da empresa C, tudo de forma simultânea. Então, cada operação tem sua particularidade, mas basicamente é isso. O centro de distribuição ele tem que facilitar a entrada dos produtos. Dentro do centro de distribuição tem que ter um processo, uma estrutura, um conhecimento, pessoas altamente capacitadas para que toda a gestão desse estoque, a gestão desses produtos armazenados seja feita da melhor maneira possível e que esse centro de distribuição possibilite o escoamento, a expedição desses produtos de forma mais ágil, mais rápida e de forma confiável, que vai enviar realmente os produtos dentro do prazo que foi acordado com o cliente e que o produto chegue em boa condição.
E quais são as características? Falando aqui no conceito, eu acho que eu já até deixei algumas explícitas, mas a primeira delas é localização. No Brasil, nós estamos falando de um país onde a movimentação, a logística de transporte é feita basicamente pelo modal rodoviário. Então, dentro do Brasil, as principais, assim, uma boa localização é aquela estrutura onde ela está próxima aos principais rodovias, às principais estradas do nosso país, que possibilita agilizar o escoamento do material, assim como também o recebimento. Então, os centros de distribuição eles têm que ter uma localização estratégica. Tem que ter estrutura. Quando nós falamos de estrutura, nós estamos falando de espaço físico e a estrutura adequada para receber o tipo de material. Claro que, quando nós estamos falando de recebimento de aço, por exemplo, de uma matéria-prima, o modo de estocagem, de armazenagem é de uma forma. Quando nós estamos falando de produtos alimentícios, por exemplo, produtos perecíveis, a estocagem é de outra. Estamos falando de produtos que precisam ser refrigerados, a estocagem é feita de outra maneira. Produtos a granel, como soja, às vezes minério, também a estocagem tem que ser feita de outra maneira. Então, cada tipo de produto é necessária uma estrutura diferente. Então, o centro de distribuição que deseja fazer a gestão do estoque de determinado material, ele tem que ter a estrutura adequada. Tem que ter capacidade de armazenamento. Muitas empresas recorrem ao centro de distribuição, além da estrutura e localização, pela capacidade de armazenamento. Muitas das vezes as empresas não têm o espaço físico necessário e a estrutura para estocar os seus próprios produtos e acabam optando por utilizar o centro de distribuição. Então, ele tem que ter uma capacidade para absorver muita quantidade de produto para ele ser algo vantajoso para as empresas. Outra característica importante são os equipamentos. Geralmente, quando nós estamos falando de centro de distribuição, nós estamos, geralmente vem à nossa cabeça a movimentação de empilhadeiras, paleteiras, alguns carrinhos manuais, mas existem tipos de produtos que é necessário, às vezes, guindaste, às vezes ponte rolante, pórtico. Então, também tem que ter, além da estrutura de capacidade de armazenamento, localização, os equipamentos apropriados para o tipo de movimentação. E isso tudo, muitas das vezes, ocorre as operações especiais, que geralmente, um centro de distribuição, nós estamos falando de caixa paletizada, o produto, vamos dizer, unitizado em cima de um pallet, onde é feita a movimentação, feito o carregamento de um caminhão. Mas existe aquele centro de distribuição, muitas das vezes, perto de um porto, onde tem acesso também a uma linha férrea, e tem que ter um tipo de operação diferente, uma operação especial. Então, também é uma característica, claro que não de todos os centros de distribuição, mas de alguns ter essas operações especiais. E basicamente como que funciona, qual que é o passo a passo das etapas, das atividades de um centro de distribuição? O primeiro de tudo, para que, vamos dizer assim, alcance resultados significativos, é o planejamento. Sempre para alcançar bons resultados, o primeiro passo é planejar. Mas planejar o quê? O recebimento, que é justamente a próxima etapa, planejar as movimentações, planejar a armazenagem, a separação, a embalagem, tudo então tem que ser muito bem pensado para que, no momento da execução, tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Caso esteja tendo algum desvio de tudo que foi pensado, tudo que foi planejado, ações possam ser tomadas de forma mais efetiva. Então, primeiro você planeja toda a operação de um centro de distribuição. Depois, nós estamos falando do recebimento de produtos. Então, um centro de distribuição vazio não vai, vamos dizer assim, ter utilidade nenhuma. Então, tem que
receber os produtos. Para isso tem que ter muitas docas, muitos pontos de estacionamento das carretas ou de qual é o modal que está sendo utilizado, para que essa descarga dos veículos possam ser feita de maneira ágil. A movimentação, receber o produto, tem que pegar o produto nessa área de descarga e já mandar ele para dentro da estrutura para que possa ser feito a armazenagem. Dentro de um centro de distribuição, no planejamento, cada produto já vai ter seu endereço correto. E esse endereço, essa armazenagem vai ser feita pensando no seu escoamento. Então, o produto ele já é armazenado em local favorável para que ele possa ser expedido ao seu cliente. E mesmo assim, tá lá, o produto ele foi armazenado em determinado local, muitas das vezes vai ocorrer aquilo que eu comentei lá no início, que às vezes esse produto ele vai ser expedido junto com outro produto, às vezes de uma outra empresa. Então, para cada pedido tem que ser feita uma separação, onde é feito o picking do produto, de acordo com o pedido que foi feito, para que ele então possa ser enviado ao cliente. Tem também, antes da expedição, a embalagem, onde aqui nós vamos proteger o produto. Igual eu comentei também, hoje nós estamos falando de uma logística basicamente feita por modal rodoviário. E é um modal que, infelizmente, ainda danifica bastante os produtos. Então, é necessário ter essa proteção desses produtos para que dentro desse transporte, desse caminho que ele vai percorrer, ele possa, quando chegar ao seu cliente, estar em um bom estado. E aqui, talvez, o principal função, que é a distribuição, a expedição, o escoamento do produto. Então, são essas as funções. Claro que cada empresa, cada centro de distribuição tem sua particularidade. Alguns fazem algumas dessas atividades, outros não. Às vezes tem até uma outra envolvendo uma operação especial. Mas, basicamente, as funções de um centro de distribuição é isso. Planejar, receber, movimentar, armazenar, separar, embalar e expedir os produtos. Então, e quais são as vantagens de um centro de distribuição? Como a gente falou, o próprio nome é um centro de distribuição, onde nós vamos centralizar, quando nós estamos falando de logística, nós estamos falando de produtos, nós vamos centralizar os produtos em um ponto para que ele possa ser distribuído para diferentes pontos. Se fosse para um só, não faria sentido. Então, qual que é a primeira vantagem dele? É melhorar o escoamento. Ele tem as características, ele está bem localizado, o produto é separado de maneira ágil, ele recebe bem os produtos, acondiciona ele de maneira correta. Então, o escoamento é facilitado. Então, é possível atender os prazos estabelecidos com os clientes de maneira cada vez mais ágil. Aqui é a centralização do estoque. Aqui nós estamos falando de uma atividade complexa, então quando a gente envia todos os produtos para um só ponto, a gestão fica muito mais fácil, fica centralizada em um determinado ponto. Ali não vai ter muita preocupação com diferentes locais onde os produtos podem estar estocados. Então, essa é uma das vantagens. Quando você centraliza o seu estoque, a gestão fica mais fácil. Vantagem também, satisfação dos clientes. Mas por que o cliente vai ficar satisfeito? Como eu falei, o produto vai ser armazenado da maneira correta, ele vai ser separado da maneira correta, ele vai ser embalado, protegido da maneira correta, ele vai ser expedido dentro do prazo que foi estabelecido junto com ele. Então, quando o cliente recebeu o produto da maneira que ele, dentro da transação comercial, da maneira que ele solicitou, dentro do prazo, com qualidade, atendendo todos os requisitos, isso vai gerar a satisfação dos clientes. Então, esse é um ponto importante aí do centro de distribuição. Aqui, qualidade.
Aqui, quando nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando de qualidade de serviço, qualidade do produto. Então, vamos dizer assim, todos os requisitos que foi pensados, tanto falando de processo ou de produto, ele é, claro que, se bem executado, ele vai alcançar a qualidade, que é um dos motivos que a gente alcança a satisfação dos clientes. E temos também como vantagem a redução de custo. Ah, mas por que vai ter redução de custo? Muitas das vezes as empresas elas terceirizam essa gestão de estoque através de um centro de distribuição com outras empresas. Por quê? Aquilo que eu falei, nós precisamos de uma estrutura muito grande, tem que ser uma estrutura adequada, de equipamentos. E nós precisamos de processo, que é o know-how, as pessoas, a equipe preparada para executar esse tipo de atividade. Então, isso aqui requer um elevado investimento. E por se tratar de um problema, muitas empresas se especializaram nesse tipo de prestação de serviço, nesse tipo de processo, e passaram a prestar esse serviço para as empresas que não têm, vamos dizer assim, toda essa estrutura, todo esse processo muito bem estruturado. Então, de forma que fica bom para as duas empresas. A empresa, vamos dizer assim, a fabricante de um determinado produto, ela não é necessário investir um valor tão alto para que possa ser feita uma distribuição de qualidade através de um centro de distribuição. Ela passa a solicitar ser, vamos dizer assim, o cliente do centro de distribuição e o centro de distribuição passa a operar essa atividade para ela. Então, muitas das vezes as empresas conseguem até uma redução de custo. E vamos aqui, separei aqui 4 exemplos de grandes empresas, vocês estão vendo aí pela logomarca delas, de como que essas empresas utilizam o centro de distribuição dentro da sua operação. Assim como eu comentei ali agora, uma das empresas que decidiu terceirizar esse tipo de produto, esse tipo de serviço, quer dizer, é o Mercado Livre. O Mercado Livre, como é do conhecimento, é uma plataforma de venda online onde qualquer pessoa pode vender qualquer tipo de produto. Aqui nós não estamos falando de empresas gigantes, nós estamos falando de pessoas. Claro que tem empresas também, mas nós estamos falando de pessoas, de pequenos comerciantes, de pequenos empresários. Então, o Mercado Livre entendeu que um centro de distribuição facilitaria a distribuição, o envio desse produto dessas pequenas empresas e pessoas para todo o Brasil. Hoje o Mercado Livre já está montando o seu 5º centro de distribuição. E junto com o Mercado Envios, que é uma das suas modalidades de prestação de serviço também, está facilitando em muito a logística do produto dessas pequenas empresas e pessoas para que elas possam vender de forma eficiente para todo o Brasil. Então, o Mercado Livre é uma dessas empresas. A Ambev, ela tem uma particularidade. A Ambev, nós estamos falando de produto do ramo alimentício. O líquido, a cerveja, água, refrigerantes, tudo é comercializado pela Ambev. Como nós estamos falando de um produto perecível, a estratégia de centro de distribuição da Ambev foi o seguinte: ela decidiu, dentro do Brasil, estabelecer diversos pequenos centros de distribuição. A Ambev tem mais de centenas desses pequenos centros de distribuição espalhados por todo o Brasil, que é alimentado por suas diferentes fábricas. Ou seja, qual que é essa estratégia? Por se tratar de um produto perecível, é um produto que não pode ficar muito tempo estocado. Então, o centro de distribuição da Ambev não precisa ser muito grande. Por quê? O produto chegou ali, ela já vai distribuir, porque ele não vai ficar ali estocado.
Então, distribuiu, acabou, já vem mais produto. Então, o fluxo de produtos é muito grande, apesar de ser um centro de distribuição menor. Então, devido a essa particularidade do seu produto, a Ambev não adotou grandes centros de distribuição. Ela adotou pequenos centros de distribuição, de modo que todo o Brasil, como nós estamos falando da empresa que vende para o Brasil inteiro, todo o Brasil tem um ponto de apoio próximo da Ambev que vai fornecer o produto dela à população. A Natura, de forma semelhante, ela trabalha com o que ela chama de estoque descentralizado. Mas o que isso quer dizer? A Natura, a gente sabe, apesar de, vamos dizer assim, existir pontos físicos de venda dos produtos, dos cosméticos da Natura, o seu grande forte é através da representação, os consultores que fazem a venda para as pessoas mais próximas, mais conhecidas. Então, ela tem, vamos dizer assim, diversos pontos de venda, que são milhares de consultores espalhados por todo o Brasil. Então, o que a Ambev fez? Semelhante à Ambev, ela tem um centro de distribuição muito grande, que ele abastece outros, se eu não me engano, 7 centros de distribuição, ou então 7 com esse maior, onde é feita essa distribuição para esses centros menores, de modo a aproximar o centro de distribuição dos seus consultores. Então, ela tem um centro de distribuição, esse centro de distribuição não faz a distribuição direta para os pontos, que é talvez os consultores ou pontos de venda. Esse centro de distribuição, ele distribui os produtos entre outros centros de distribuição, de modo que a Ambev, a Natura não deixa o estoque em um único ponto. Ela descentraliza o estoque dela devido ao seu modelo de negócio. E se lá atrás nós falamos de operações especiais, nós podemos citar aqui como exemplo a FedEx e o seu Super Hub. Hub é basicamente uma palavra na língua americana para centro de distribuição, armazém, algo do tipo. Então, o que é o Super Hub? O Super Hub se não é o maior, é um dos maiores centros de distribuição de todo o mundo. Ele fica dentro de um aeroporto. O aeroporto é da FedEx, porque 98% da operação desse aeroporto é feita pela FedEx, onde um dos seus principais modais é o modal aéreo. Então, ela optou por colocar esse centro de distribuição dentro do aeroporto, de modo que dentro desse centro de distribuição ela abastece uma parcela muito considerável das entregas, das encomendas dos Estados Unidos, assim como do mundo. A movimentação lá é muito considerável, o número de avião que decola, que chega no aeroporto, a movimentação dos produtos, é uma logística realmente muito bem aplicada, uma logística muito eficiente. Então a FedEx ela tem essa operação especial, porque é o principal modal de transporte dela, então ela adotou que o seu centro de distribuição seria dentro de um aeroporto, que é o Super Hub. Então, pessoal, aqui eu falei de 4 empresas. Essas empresas a gente já fez um artigo específico para cada uma delas, onde nós explicamos um pouquinho de como funciona a logística dessas empresas. Então, quem tiver interesse em conhecer, pode acessar o nosso site lá que vai ter o artigo de cada uma delas. Então, pessoal, centro de distribuição, era isso que a gente tinha para falar aqui hoje. Eu peço que, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal para ficar sempre por dentro das novidades, compartilhe com alguém se você acha que esse conteúdo vai ser de valor e ficou alguma dúvida, tem alguma crítica, um comentário, uma sugestão, escreve aqui para a gente conversar, beleza? Um abraço e até a próxima.